Olá Doramas, tudo bom? Hoje nós temos um vídeo bem especial e diferentão aqui para vocês. Então, se você assistiu a Hellbound ou ainda tem curiosidade para ver esse dorama, um dos mais assistidos atualmente da Netflix, vamos explicar o plot da história, porém já adianto que podem haver spoilers daqui para frente. A nossa análise tem base bíblica, então vamos lá. Antes de tudo, temos que deixar claro que, assim como no Brasil, a Coreia é um dos países com maior quantidade de cristãos. Então não é difícil perceber as inspirações que aparecem nesse dorama. A história basicamente vai contar pra gente como seria um futuro pós-apocalíptico, onde as pessoas recebem uma profecia de uma espécie de anjo, onde descobrem quando serão mortas e enviadas diretamente para o inferno. Por conta disso, pessoas criaram uma seita para poder difundir pensamentos e um modo de vida que deve ser adotado após todos esses acontecimentos. Segundo o dicionário Aurélio, seita deriva do termo latim secta, que significa seguidor. E ainda segundo a Vulgata, seita é a variedade de uma tendência religiosa dentro do judaísmo. E trazendo esses conceitos para o hoje, podemos perceber alguns pontos que merecem esclarecimentos. Nesta história, o fundador da seita seria o primeiro homem a receber uma profecia, mas ele deixa isso em segredo, e isso aconteceu lá em 2012. Coincidentemente, 2012 é uma daquelas datas que diversam teorias sobre o fim do mundo, assim como foi aquele famoso filme. E depois de 20 anos imersos em suas próprias teorias, ele localiza outras pessoas que também receberam essas profecias, e ele pretende exibir ao vivo esse rito de morte para toda a Coreia. Essa seita é chamada de A Nova Verdade e afirma que apenas os pecadores recebem essa profecia e vão direto para o inferno. E nesse caso ele utiliza do medo para poder convencer as pessoas quanto aos ensinamentos dessa seita. E acontece que em menos de 4 anos essa seita se torna a maior seita do planeta. No meio disso se levantam radicais, uma organização conhecida como Arrowhead ou Flecha Vermelha, que usa do extremismo para poder punir os pecadores e aqueles que tentam desacreditar os desígnios dessas profecias. E ainda do outro lado da história existem alguns resistentes que tentam lutar contra os estigmas que acabam sendo deixados pelas pessoas que passam pelo rito com os anjos da morte. Porque, por exemplo, os familiares daquelas pessoas que receberam as profecias estavam sendo marginalizados tanto pelas seitas quanto pelos extremistas lá da Flecha Vermelha. E é muito importante ressaltar que tanto a Flecha Vermelha e a seita da Nova Verdade apontam que essas profecias são vontade de Deus, e quem recebe deve aceitá-las e, sem resistência, morrer direto para o inferno, muitas vezes transformando essas mortes em um bizarro show televisivo. A Bíblia Sagrada é clara ao nos mostrar que o desejo de Deus é que tenhamos uma vida abundante nele, sem temer o futuro, acreditando unicamente no amor dele que é conosco. E em referência à própria Bíblia, nós vemos que profecias já aconteceram no passado e alertavam o povo, lançando à humanidade pedido de arrependimento. Foi assim com o dilúvio e também foi assim na época de Sodoma e Gomorra. Avisos que as pessoas teriam tempo de se arrepender, mas preferiram não fazê-lo. Ao contrário do que acontece no dorama, onde o pecador está condenado ao inferno e o arrependimento não vai livrar ele disso. A Bíblia é bem clara ao dizer que, enquanto há vida, há esperança. Um outro ponto importantíssimo do dorama é que ele aborda a existência de anjos e também de demônios. De fato, a Bíblia explana sobre a dimensão do mundo espiritual, especialmente na era de Jesus. Desde o nascimento dele, podemos acompanhar a aparição tanto de anjos quanto de demônios.
Bem, mas apesar de sua visão um tanto quanto distorcida dos pontos que nós já esclarecemos, Hellbound consegue ser um dorama que demonstra pra gente como as pessoas manipulam o seu conhecimento sobre a Bíblia, sobre uma verdade para poder criar as suas próprias verdades. E ainda existem pontos dentro dessa história que talvez tentem descredibilizar preceitos bíblicos, por isso fiquem atentos. De fato, nós somos pecadores, mas Jesus foi o sacrifício para que todos nós fôssemos perdoados de nossos pecados. E se cremos no sacrifício dele, nós não devemos temer. O trabalho de atuação nessa história foi muito bem feito e a filmagem é ótima. Porém, esse dorama tem diversas falhas de contexto, como por exemplo o fato de existirem cristãos nessa história que fica bem claro pra gente. Porém, é como se esses cristãos não fizessem nada para poder esclarecer a verdade ao mundo. Bem, mas é isso, Doramas. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, já deixa o seu like aqui pra gente. E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e deixar o sininho ativado, porque assim, sempre que tiver boas dicas de doramas, você vai receber as melhores aqui do canal. Então fiquem atentos que em breve estaremos de volta. Até a próxima, um abraço e tchau!